Em nosso estudo de hoje, a lição 63 do livro Seara dos Médiuns, Jesus e Livre-Arbítrio. Em matéria de respeito ao livre-arbítrio, reparemos a conduta do Cristo junto daqueles que lhe partilham a marcha. Companheiro de João Batista, não lhe torce a vocação. Em circunstância alguma, encarcera espiritualmente os discípulos em atitudes determinadas. Ajuda sem pedir adesões, ensina sem formular exigências, escarnecido em Nazaré, onde fixara moradia, não procura evidenciar-se, renova Maria de Magdala sem constrangê-la, não ameaça Nicodemos porque o doutor da lei não lhe compreenda de pronta palavra, não exibe poderes divinatórios para impressionar o sinédrio, permite que Pedro o renegue à vontade, deixa que Judas deserte como deseja, confere a Pilatos e Antipas pleno direito de decisão, não impede que os amigos durmam no horto enquanto oram em momento grave. O Cirineu, que se destaca a fim de auxiliá-lo no transporte da cruz, é trazido pelo povo, mas não rogado por ele mesmo. E ainda depois da morte, volvendo ao convívio dos irmãos de ideal, não tem qualquer bravata de interventor. Entende as dúvidas de Tomé. E quando visita Saulo de Tarso às portas de Damasco, aparece na condição de um amigo sem qualquer intuito de violência. Onde surge, o mestre define a luz e o amor em si mesmo, indicando no próprio exemplo o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma nessa ou naquela resolução. Quando quiseres verificar se os espíritos comunicantes são bons e sábios, rememora o padrão de Jesus e perceberás que são realmente sábios e bons se te ajudam a realizar todo o bem com esquecimento de todo o mal, sem te afastarem da responsabilidade de escolheres o teu caminho e de seguires adiante com os teus próprios pés. A questão do livre-arbítrio é uma questão bastante interessante da gente analisar sempre. Porque a gente ouviu essa frase de um espírito uma vez e a gente está sempre repetindo quando tem oportunidade. Deus permite que a gente esgote todas as possibilidades possíveis de sofrimento, se assim a gente quiser. Mas deixa a porta aberta quando Jesus traz aquela frase: venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Quando a gente, cansado da dor, a gente começar a querer procurar caminhos novos, a porta está aberta o tempo todo. Mas isso se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio que nos é concedido, ele é um estudo muito interessante que a gente vai encontrar em dois momentos no Livro dos Espíritos, mas principalmente quando vai tratar da lei da liberdade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente vai ter um capítulo com um pouco mais de detalhes, mais amiuçado. E ele vem falar para a gente o seguinte, que o livre-arbítrio ele só é tolhido daquele aluno que já passou a fase do aprendizado e ele insiste ainda no caminho equivocado. Então chega um momento em que realmente se torna expiação, assim como o aluno ele pode ou ficar em dependência numa determinada matéria na escola, ou pode ficar totalmente reprovado por conta de, às vezes, uma invigilância numa determinada matéria. Então aí sim, aí o livre-arbítrio ele vai ser tolhido, obrigando o aluno a ter que começar tudo de novo. Mas a gente vai vivendo etapas, eu sinto até isso com relação a mim mesmo, que alguns erros eles ainda são permitidos. E chega um determinado momento em que parece que a providência divina fala, basta, agora chega. Você teve toda a oportunidade possível de aprender e não aprendeu. Então agora a gente precisa que você aprenda só essa disciplina para que você siga o seu caminho de progresso. Quando vem falar agora sobre o Cristo, ele está mostrando um trabalho coletivo, que a gente pode comparar com o nosso trabalho dentro da Casa Espírita, com a equipe de trabalho que está com a gente, e pode comparar com o trabalho dentro de uma instituição religiosa qualquer outra, pode ser uma igreja, ou então pode até ser uma obra social também, e vem mostrando como é que costuma ser o trabalho entre a gente. Em primeiro lugar, a gente costuma ter uma dificuldade enorme de arrumar voluntários para poder nos ajudar nas causas religiosas. E existe até uma lei de voluntariado, porque a gente observou alguns casos em que alguns amigos desavisados foram até para a justiça
recorrer à justiça na cobrança de encargos trabalhistas, de problemas que dizem respeito a recolhimento de e-social, enfim. Então, em primeiro lugar, o trabalho é voluntário. Sendo um trabalho voluntário, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que na grande maioria das pessoas, uma coisinha que estiver em desacordo com o que ela acha que é o certo, ela se afasta, porque na visão dela, ela tá, eu poderia estar arrumando alguma coisa que fosse remunerada, já que a gente precisa de dinheiro para sobreviver, eu poderia estar cuidando da minha família, e uma coisinha qualquer já traz esse problema. Então, a gente procura ter aquela postura, como o Emmanuel está falando aqui, de fazer o convite para as pessoas, respeitar os defeitos dela o máximo que a gente puder e poder subtrair dela também, né, o máximo que a gente puder também em matéria de dedicação dentro daquilo que ela tem para doar para a gente. Mas o que os espíritos recomendam a gente é o seguinte, porque quando eu falo subtrair o máximo que eu puder da pessoa, a gente percebe, e eu posso dizer que foi uma realidade nossa, muitas pessoas que chegavam com depressão e que elas conseguiram driblar a depressão quando encontraram um grupo de trabalhadores, seja aqueles trabalhadores que estavam cortando alimentos e preparando os alimentos para poder ser colocado numa quentinha e ser levado para a rua, ou seja, quando foi fazer uma visita qualquer só para ter o choque, né, vibracional e ver a condição de pessoas que realmente estão sofrendo, ou então para ir realmente para a rua, que é um trabalho também que não é todo mundo que consegue ir ver o sofrimento das pessoas na rua. Então a gente chama a pessoa, convida a pessoa, tem aquela visão, tem algumas pessoas que se afastam, tem pessoas que começam a entender uma coisa diferenciada, porque é uma energia diferenciada, é claro, não tem para onde correr, né, dessa informação. E a gente começa a fazer esses trabalhos e a gente começa a sentir a presença dos espíritos do nosso lado, nos ajudando, e eles fazem um laço de amizade realmente com a gente. É laço de amizade mesmo, que teve alguns momentos que a gente estava passando por algumas turbulências familiares e depois a gente recebeu a informação de quem estava do nosso lado eram os espíritos envolvidos no trabalho. A gente pensa que mentor da casa só cuida da casa espírita, não. Ele faz um laço de amizade mesmo com a gente, vem nos ajudar também na nossa vida aqui particular. Mas tudo que em torno do livre-arbítrio, o problema do livre-arbítrio é quando eu quero exigir do trabalhador que ele faça dessa ou daquela maneira. Não, eu faço. Olha, o exemplo está aqui. E agora vamos ver como é que a pessoa se desenvolve. Vamos procurar dar liberdade e força também para que ele desenvolva a tarefa dele. Gente, o problema nosso é que a gente, muitas das vezes, a gente pensa que faz melhor, ou até faz melhor mesmo. Né? São duas coisas diferentes, né? Achar que faz melhor e fazer melhor. E a gente quer se substituir a pessoa e não dá a oportunidade da pessoa de começar o trabalho. Mas a gente lembra que quando a gente conversou também de maneira muito ali limitada, muito ainda pisando em ovos, e daqui a pouco a gente começou a trabalhar também, porque alguém deu a oportunidade, alguém deixou que o livre-arbítrio fluísse naturalmente. A lição é belíssima. Jesus nunca exigiu nada de discípulo nenhum, nem impôs como condição para ficar do meu lado tem que ser dessa ou daquela maneira. Jesus simplesmente escolheu e as pessoas ficavam, né? Meu Deus, eu fui escolhido por um homem que é diferenciado, que está curando cegos, coxos, e que está fazendo isso tudo. As pessoas vinham. E mesmo com o seu livre-arbítrio, nem Judas foi, em algum momento, foi chamado a atenção. Nada. Aliás, a passagem de Judas, então, o Emmanuel fala de maneira maravilhosa em outras lições. Né? No último momento, quando ele vem dar o beijo derradeiro da traição, aqui vieste amigo, até naquele último momento chamou de amigo. Quer dizer, não estava esperando, estava deixando o livre-arbítrio seguir o seu caminho. Agora, é claro que o livre-arbítrio ele traz uma coisa chamada responsabilidade, porque é da lei. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E o Cristo ensina isso, sem tolir, sem exigir nada em troca.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.